Caros irmãos, caras irmãs, estes dias continuamos a escutar, na primeira leitura, a carta aos Romanos, onde São Paulo faz de todos nós filhos de Abraão, não porque somos descendentes de Abraão segundo a carne, mas porque somos filhos de Abraão na fé. Abraão, o nosso pai na fé. E diz São Paulo uma coisa que temos que repetir muitas vezes e que eu ainda ontem repeti e anteontem se calhar toquei nesse aspecto. Nós pensamos que temos de fazer o bem, temos de ser bons, temos de amar a Deus para que Deus nos justifique, para que Deus nos ame. É ao contrário. Deus amou-nos, Deus salvou-nos. E aquilo que nós fazemos é uma resposta. E depois São Paulo vai dizer que a grande obra de Abraão é a fé. Abraão foi justificado pela fé, acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça. Até aqui muito bem. Mas às vezes também podemos cair no erro. Eu acredito tanto, o meu coração está cheio de Deus. Eu acredito tanto. Mas o que é a fé? O que foi a fé de Abraão? Abraão não ficou lá em Ur da Caldeia, não ficou lá a dizer: meu Deus, eu acredito tanto em ti, que fé tão grande. O que é que fez Abraão? Deus disse-lhe: Abraão, vai onde eu te mandar. E Abraão pôs-se a caminho. Por isso eu costumo dizer muitas vezes, a nossa fé é um caminho. E um caminho que às vezes se faz com os pés, se faz com as mãos. Abraão acreditou caminhando. Acreditou indo onde Deus o mandou. Sobre isto tanto haveria a dizer. Deixamos para outro dia. Mas esta ideia de que a fé é um caminho. É um caminho de coração, é um caminho de descoberta e é um caminho de vida. Eu não posso dizer eu acredito e acreditas em quê? Acreditas em quem? O que é que diz a tua vida? Jesus, no Evangelho, diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Mas antes disso, São Lucas diz uma coisa que eu acho interessante. A multidão, diz São Lucas, afluía aos milhares, ao ponto de se atropelarem uns aos outros. Às vezes, nós também nos atropelamos uns aos outros. Atropelamos-nos uns aos outros no trabalho, atropelamos-nos uns aos outros na família e às vezes até na igreja e nas coisas da igreja andamos a atropelar uns aos outros. Esta multidão ia ter com Jesus e não via os irmãos, atropelavam-se uns aos outros. Que esta ideia fique na nossa cabeça. José Carlos, pensa bem se às vezes atropelas alguém. E Jesus depois diz: cuidado com a hipocrisia. Irmãos, Jesus sabia bem do que estava a dizer. Que às vezes a hipocrisia não era um problema dos fariseus, mas é uma doença que tantas vezes ataca os religiosos. É uma doença. Seja lá em que religião for, é um bicho. É um vírus que ataca. Então Jesus diz: cuidado com este fermento dos fariseus.
Cuidado. Isto pode nos atacar tantas vezes. E Jesus diz, não há nada de encoberto que não venha a descobrir-se. Por isso não adianta parecermos bons. Somos o que somos. E dizia São Francisco, olha, homem, vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. Olha, homem, vales tanto quanto vales diante de Deus e nada mais. E São Francisco dizia isso não era para desvalorizar, porque São Francisco tinha descoberto quanto valemos para Deus. O sangue do Filho Jesus Cristo. E isso valemos. Então Jesus termina o Evangelho dizendo, às vezes nós temos tanto medo. O medo é uma defesa. Se não tivéssemos medo, ai de nós. Mas às vezes temos tanto medo, vivemos cheinhos de medo. E Jesus diz, não tenham medo. Não tenham medo sequer de quem ameaça o vosso corpo ou a vossa vida corporal. Cuidado com aquele que depois de perderem a vida vos pode lançar na hiena. E aqui Jesus introduz uma coisa que na Igreja se chama o temor de Deus. Que não é medo. É um respeito de saber que eu sou eu e tu és Deus. E aqui voltando a São Francisco diante de Deus dizia, quem és tu, ó Deus Altíssimo, e quem sou eu, pequeno verme? Diante de Deus, eu não digo opá. Não. Tu és Deus, eu sou eu. Tu és o Altíssimo. E eu, olha que miséria. Este é o temor de Deus. Que Deus é Deus. É o Altíssimo e eu sou eu. Pequeno verme. O respeito diante de Deus. O não me igualar a Deus. Mas depois, um temor que não é medo. E se dúvidas houver, Jesus diz, mas depois, fala dos passarinhos, que não valem nada, vendem-se, quanto é? Vendem-se 5 por 2 moedas. Mas Deus tem cuidado dos passarinhos. Imaginem de vós. Fala dos nossos cabelos. Podem cá estar ou podem ter caído, mas estavam todos contados. Então, Jesus não nos quer meter medo, mas o temor de Deus, sim. O problema não é, se calhar passamos por alturas em que se tinha medo de Deus, e isso estava errado. Agora, passa-se por alturas em que desprezamos completamente Deus. Está errado. O amor de Deus deve ser visto com respeito, com temor. Então vamos pedir ao Senhor que nos ajude a viver, como nos dizia São Paulo na primeira leitura, a viver uma fé que é um caminho, não é uma fé que parou. O Papa Francisco diz que o vestido da primeira comunhão já não nos serve, mas às vezes ainda vivemos com a fé da primeira comunhão, quando tínhamos 7 ou 8 anos. E a fé é um caminho que nos ajude a nunca nos atropelarmos uns aos outros. Não. Fora da Igreja, muito menos dentro da Igreja. Que nos ajude a libertar-nos da hipocrisia. Que nos ajude a viver um são temor de Deus, que não é medo, mas é uma resposta de amor, sabendo que Ele é Deus e eu sou eu. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.